O Pequeno Sertanejo, Sonhos na Terra Rachada. Temporada 2, Episódio 1. Volta às aulas e o aviso do céu. O céu do sertão estava limpo demais. Não havia uma nuvem sequer sobre a vila. Nem sombra, nem vento. Só o som abafado das cigarras, que se multiplicavam em meio à paisagem seca e estaladiça. As pedras, outrora cobertas por uma camada fina de poeira úmida, agora reluziam sob o sol, como brasas enterradas sob o chão. Era o fim das férias escolares. Joãozinho estava de pé, na porta de casa, observando o chão rachado, em frente ao terreiro. Na mão, um lápis já bem gasto. Nos olhos, um brilho de expectativa. O novo semestre começaria naquele dia, e ele já sentia o coração agitado no peito. Mas, diferentemente do ano anterior, quando sentia medo, agora havia um entusiasmo leve, como se o tempo finalmente estivesse a seu favor. Atrás dele, dentro da casa de taipa, Dona Raimunda organizava o pouco que tinham para o café da manhã. Um pedaço de bolo de milho amanhecido, água morna de pote e um punhado de esperança. João, come logo, menino. Vai chegar atrasado. Ela gritou da cozinha, enquanto abanava o fogo no fogareiro improvisado. Joãozinho se virou, limpando a poeira do pé com a mão. Já vou, mãe. Pipoca, como sempre, estava a seu lado. O gato branco, com olhos azuis, agora era um companheiro inseparável. Pulava no ombro do menino sempre que via a mochila surrada sendo pendurada nas costas. E fazia isso naquele momento, com agilidade, como se soubesse que era hora de estudar. Hoje é o começo, Pipoca, sussurrou Joãozinho. Vamos ver se consigo escrever melhor do que ano passado. Antes de ser. Joãozinho olhou para a mãe. Ela estava mais magra. Os olhos, ainda bondosos, estavam mais fundos. A tosse leve que havia começado semanas antes, agora vinha em intervalos mais constantes. Mas, como sempre, ela sorria. Vai com Deus, meu filho, e escuta sua professora. Pode deixar. Ele deu um beijo na testa dela e saiu pelo caminho de sempre, com o sol começando a ferver no céu. O caminho até a escola era seco, silencioso. As folhas dos arbustos, queimadas pela falta de chuva, estalavam ao menor toque. Naquele dia, algo estava diferente. O barulho das sandálias no chão batido era o único som que acompanhava Joãozinho. Mas, nem de poeira, havia um cheiro no ar. Encontrou a fachada com pinturas novas. Dona Edna, aquela professora que lhe dera um caderno com estrelas, estava organizando cadeiras no pátio. Não era de chuva? Perguntou ao colega Pedro, que vinha logo atrás. Era de coisa nova. Havia um senhor de barba branca, usando um chapéu de couro gasto e bengala. Joãozinho não o conhecia. Com fones de ouvido e óculos escuros, uma menina da idade dele mascava chiclete, visivelmente entediada. Estava um carro, curioso, um dos poucos que passavam por ali, estacionado ao lado do muro rachado da escola. Quando chegou à escola, ao lado dela, mandaram ela para cá para ver o que é a vida de verdade. Mês à frente. Sentado no capô, Joãozinho parou, vendo Dandara tirando os óculos escuros para olhar o celular que, ali, não pegava nada. E o Joãozinho? Quem são, cidade? Netos de forasteiros? Que bom te ver! Vem cá dar um abraço. Aquilo cheirava a confusão. E confusão era tudo o que ele queria evitar naquele ano, viu? Vem de um mundo diferente. Diz que é um tal de Serafim. E a neta dele, Dandara. Vieram da cidade. Joãozinho franziu a testa. Dona Edna o avistou e abriu um sorriso. Joãozinho! Ele correu. Pipoca pulou do ombro e ficou se enroscando nas pernas dela. Esse gato ainda vai ganhar uma carteirinha de estudante. Menos, brincou ela. Thomas Hunters. Novo projeto de leitura
E gente nova na vila, ele é mais esperto do que eu. Vamos ter mudanças esse ano. Joãozinho olhou de lado. Aquela menina vai estudar com a gente? Vai sim, mas tenha paciência com ela. Joãozinho assentiu, mas algo no peito o alertava. Quando duas realidades se chocam, sempre há poeira levantando. A pequena escola da vila tinha apenas 2 salas. Naquela manhã, ambas haviam sido organizadas como uma só, com carteiras alinhadas, cartazes coloridos nas paredes e um grande mural no fundo onde lia-se, com letras tortas: quem lê, sonha mais longe. As crianças chegaram aos poucos. Havias de sempre. Pedro, quieto como sempre. Lúcia, que sonhava em ser médica e levava um estetoscópio de brinquedo pendurado no pescoço. E Zé Paulo, o engraçado, que vivia dizendo que seria ator da televisão. Mas havia um burburinho estranho. A presença de Dandara era impossível de ignorar. Ela entrou na sala com o olhar entediado, carregando uma mochila de rodinhas decorada com personagens de desenhos famosos. O tênis branco cintilava de tão limpo, destoando dos pés sujos e ressecados da maioria dos colegas. Dona Edna, sempre gentil, a apresentou com um sorriso. Crianças, essa é a Dandara. Ela veio da cidade grande e vai passar um tempo aqui com a gente. Vamos fazer com que ela se sinta em casa, certo? Alguns balançaram a cabeça. Outros sussurraram coisas. Joãozinho ficou em silêncio. Mas Pipoca, do seu jeito especial, foi até ela, roçando-se em sua perna. Dandara deu um passo para trás, fazendo careta. Eca, esse gato está sujo. A frase, ainda que dita sem maldade, caiu como uma pedra no peito de Joãozinho. Ele se levantou devagar, pegou Pipoca no colo e voltou para seu lugar sem dizer nada. Mas a ferida já havia sido aberta. A professora percebeu o clima tenso e tentou contornar. Pipoca vive com Joãozinho. Ele é nosso mascote. Só parece sujo porque vive explorando a vila como um bom curioso. Dandara revirou os olhos. Sentiu um aperto na garganta que só quem já foi diminuído entende. Joãozinho ficou sério. Ei, olá, Sagu. Mais atenção, pairava no ar. Dandara mexia no caderno sem interesse. Olhava pela janela e bufava de vez em quando. Quando a professora pediu que todos escrevessem o que você espera deste novo semestre, Joãozinho escreveu com calma, caprichando nas letras. Já Dandara desenhou um avião com a frase: quero ir embora. Na hora do intervalo, as crianças foram ao pátio brincar. Joãozinho ficou sentando num canto com Pipoca no colo. Observava a vila ao longe, as casas humildes, o céu sem nuvens, os pés de Mandacaru. Dandara passou perto e disse, do nada: você gosta mesmo desse lugar feio? Joãozinho olhou para ela, confuso. Não é feio não, só está sofrendo com a seca. Mas ainda tem beleza. Ela riu, sarcástica. Beleza onde tem poeira, bicho estranho, calor demais. E gente pobre por todo lado. O silêncio foi imediato. Pedro, que estava perto, arregalou os olhos. Lúcia tapou a boca. Joãozinho se levantou. Não estava bravo. Estava triste. Você só vê com os olhos da cidade. Aqui a gente enxerga com o coração. Dandara cruzou os braços. Isso é papo de quem se acostumou a não ter nada. E você é quem acha que ter tudo é saber alguma coisa, respondeu Joãozinho, com calma. O silêncio que se formou logo depois foi maior do que qualquer grito. Dandara desviou o olhar. Pela primeira vez, pareceu sem resposta. Dona Edna chamou os dois para uma conversa separada. Falou sobre empatia, sobre escutar antes de julgar, sobre enxergar além do próprio mundo. Dandara, aqui todo mundo tem algo para ensinar, inclusive você. Mas também precisa estar disposta a aprender. Ela não respondeu, mas, ao sair da sala, olhou para a Pipoca com outros olhos. Talvez não visse mais um gato sujo. Talvez começasse a ver um amigo. Depois da conversa com Dona Edna, Joãozinho e Dandara não voltaram a se falar naquele dia.
Mas algo havia mudado. O olhar dela já não era tão cheio de escárnio, e o dele já não carregava tristeza, apenas paciência. No fim da aula, enquanto todos se preparavam para ir embora, Dona Edna entregou uma folha a Joãozinho. Isso é um novo projeto, João. Quero que você participe. É sobre contar histórias reais do nosso povo. Quem sabe não vira livro. Joãozinho olhou para o papel. Era uma ficha de inscrição para o concurso literário do sertão nordestino. Seus olhos brilharam. Eu posso mesmo, professora. Pode e deve. Você tem a escrita no coração. Isso ninguém ensina. Do outro lado da sala, Dandara observava em silêncio. Pela primeira vez, pareceu verdadeiramente interessada em algo ali. No caminho de volta para casa, Joãozinho notou uma coisa estranha. As árvores estavam mais cinzentas, o chão mais rachado do que o normal. E ao chegar encontrou a mãe sentada na cadeira de palha com a testa suada. Tá tudo bem, mãe? Tô só um pouco tonta, meu filho. Coisa da idade. Mas ele percebeu que havia algo errado. Os ous dela, sempre vivos, estavam opacos e a tosse mais frequente. Joãozinho se sentou ao lado dela, encostando a cabeça no ombro da mãe. Pipoca, como sempre, deitou aos pés. Mãe, a senhora promete que vai me contar se estiver doente. Ela hesitou. Prometo, meu filho. Mas você promete que vai continuar sonhando mesmo se o mundo quiser te parar. Joãozinho sorriu. E, naquela noite, Joãozinho sonhou com o avô, que havia falecido quando ele era pequeno. Sonhou que estavam juntos em cima de uma serra, olhando para o sertão seco. O avô dizia: quando as nuvens se escondem, é porque a terra vai gemer. Fica atento, menino, e guarda bem quem te ama. Joãozinho acordou suado, com o coração apertado. O céu da madrugada estava limpo demais. Parecia que algo grande estava para acontecer. E os dias que se seguiram foram sufocantes. O sol parecia mais próximo da terra. Nem o vento soprava mais. Era como se o próprio tempo estivesse cansado. As galinhas deixaram de ciscar com a mesma animação. Os cães latiam menos. E até os passarinhos haviam silenciado. Na vila, a cisterna da escola já dava sinais de fraqueza. A água vinha sendo racionada. Primeiro para os adultos, depois apenas para as crianças pequenas. Joãozinho reparava na torneira pingando seco e sentia no peito um aviso. O sertão ia endurecer. Na casa dele, Dona Raimunda tossia mais, mas não reclamava. Não era de reclamar. Mesmo suando frio, ela ainda cuidava da casa. Do pouco feijão, do angu. Joãozinho começou a levantar mais cedo, ajudar mais, buscar lenha, fazer as contas do feirante com o que tinham. E à noite, escrevia. O caderno que havia ganhado de Dona Edna no ano anterior, agora era seu maior tesouro. Nele, Joãozinho começou a escrever suas histórias. Sobre a infância no sertão, sobre o pai que partiu cedo, sobre Pipoca, e sobre o dia em que leu sua redação e viu adultos chorarem. Mas ele também escrevia histórias de outras pessoas. A de Dona Alzira, que perdeu 2 filhos para a seca e ainda sorria. A de Pedro, que vendia bolos que a mãe fazia para comprar caderno novo. A Duzi Paulo, que sonhava em ser ator, mesmo sem nunca ter visto uma televisão funcionando direito. Cada página que preenchia era como uma gota de esperança pingando sobre o sertão seco. E com a ajuda de Dona Edna, ele aprendeu a revisar, cortar, melhorar. João, palavras são sementes. Planta certo que nasce bonito, ela dizia, apontando para um trecho onde ele havia repetido a palavra dor 3 vezes. Mas foi muita dor, professora, respondeu ele. Sério. Ela sorriu com carinho. Então mostra a dor com a imagem, não com a repetição. Faz a gente sentir, não só ler.
Joãozinho nunca mais esqueceu aquela lição. Dandara, aos poucos, começou a observar Joãozinho com outros olhos. Não mais com pena, nem com desprezo. Era curiosidade e, de alguma forma, admiração. Um dia, sem ninguém esperar, ela se aproximou dele na hora do recreio e perguntou: "É verdade que você está escrevendo um livro?" Joãozinho, meio sem graça, respondeu: "Ainda não sei se é livro, mas estou escrevendo sim." Ela se sentou ao lado dele, colocando a mochila no chão. "Posso ler?" Joãozinho pensou. O caderno era sagrado, mas algo na voz dela parecia sincero. Ele abriu numa página. "O sertão parece que dorme quando falta chuva, mas eu acho que ele só está escutando melhor." Ela leu em silêncio. Depois encarou ele. Uau! Foi só isso que disse. Mas para Joãozinho, aquilo valia como uma medalha. Naquela mesma semana, Joãozinho chegou em casa e encontrou Dona Raimunda sentada quieta de meio. Tinha lágrimas nos olhos. "Que foi, mãe?" "Seu Zé do posto disse que vai fechar a farmácia." "Mas por quê?" "Disseram que a estrada secou o açude dele e ele vai embora para a cidade. Vai deixar só o básico aqui." Joãozinho ficou em silêncio. A farmácia era o único lugar que vendia remédio ali, e sua mãe já tinha ido lá 2 vezes. Naquela semana pegaram um pozinho branco pro peito. O aperto no peito dele voltou forte. "A senhora está mesmo doente, né?" Ela demorou para responder. Depois assentiu. "Tô, mas vou ficar boa. A gente sempre fica." Mas Joãozinho sabia. Dessa vez, talvez não fosse assim tão fácil. Naquela noite, Joãozinho não conseguiu dormir. Sentado no chão de barro batido, com a lamparina tremulando e Pipoca enroscado em seus pés, ele abriu o caderno e escreveu como nunca havia feito antes. A letra era miúda, mas firme. E o coração, cheio, escreveu sobre a seca, sim, mas também sobre os silêncios, sobre o tempo que a terra leva para responder, sobre o cheiro da pele da mãe, que mesmo doente, continuava a cuidar, sobre como a vida resistia, mesmo quando tudo parecia morrer. A crônica terminou assim: "Se o céu esqueceu da gente, a gente não vai esquecer da gente não. E se a chuva não vem de cima, a gente vai fazer ela brotar de dentro." Ele mostrou a Dona Edna no dia seguinte. Ela leu devagar, com os olhos marejados. Ao terminar, segurou o caderno com as 2 mãos e disse: "Joãozinho, essa é a coisa mais bonita que eu já li em muitos anos." E então, com consentimento do menino, ela colou uma cópia da crônica no mural da escola. Chamou aquilo de A Voz do Sertão e deixou espaço para outras crianças escreverem também. A ideia se espalhou feito vento bom. Logo, Pedro escreveu sobre a irmã que foi estudar na capital. Lúcia escreveu sobre a avó, que curava com ervas. Zé Paulo escreveu sobre o sonho de ter uma televisão de verdade. Dandara, um dia, surpreendeu a todos ao colar um texto dela também. Começava assim: "No começo, eu quis ir embora. Agora, quero entender. Porque aqui, apesar da secura, tem calor que não queima o das pessoas." Joãozinho leu aquilo sorrindo. Ela estava mudando. E, inspirados pelas palavras, os adultos começaram a se unir. Seu Vavá reabriu o poço antigo, mesmo com pouca água. Dona Alzira começou a costurar roupas para vender em troca de alimentos. Um mutirão foi criado para limpar o canal de irrigação abandonado. Até o velho Serafim, o avô de Dandara, cedeu um pedaço do terreno para a escola plantar horta. A vila aos poucos parecia respirar outra vez. E todos, mesmo sem perceber, estavam se reunindo em torno de um menino com um caderno surrado. Ao voltar da escola naquele fim de tarde, Joãozinho viu Dona Raimunda sentada, com uma cesta de milho nos joelhos. Mesmo fraca, descascava com delicadeza. "Como foi hoje, meu filho?" Ele pensou, sorriu. "Foi bonito, mãe. Escrevi sobre nós. E agora a vila toda quer escrever também." Ela o olhou com ternura. "Então, escreve, meu filho, escreve o mundo do jeito que ele devia ser."
Quem sabe assim ele aprende. Ele se sentou ao lado dela, puxou o caderno e antes que o dia terminasse escreveu: a gente é sertão, mas é também semente. A gente é rachadura, mas também esperança. Somos pouco, mas juntos somos tudo.